Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora. Olha a hora, 7 horas e 24 minutos. Agora começa a nossa resenha com a participação deles, os jornalistas mais bem informados, John Coutrin e Ricardo Marques. Falou em bastidores da política, esse time, rapaz, vou te dizer um negócio, não tem mais ninguém mais bem informado. John Coutrin e Ricardo Marques, sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os nossos amigos. Turma amiga aí, telespectador que já está aqui acompanhando o Tá Na Hora Maranhão, os amigos também da internet, nossa saudação especial, pessoal do interior também, nosso grande abraço. A gente fica muito feliz pela audiência de vocês, obrigado pelo prestígio, pela confiança aqui no Tá Na Hora Maranhão e no Sistema Difusora de Comunicação. Pedreira e Lima Campos, as cidades estão acompanhando a gente lá naquela região. Muito obrigado pela audiência. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Sempre uma satisfação, um privilégio compor essa bancada ao lado desses dois ilustres jornalistas. A gente começa a nossa resenha de hoje, claro, agradecendo a sua preferência e dizendo, ó, fica aqui, até o final tem muita informação. A gente começa falando sobre uma relação que nós já tratamos há alguns meses. A gente vem falando sobre isso, inclusive com alguns detalhes curiosos, né? E em entrevista, o vice-governador Felipe Camarão diz que não conversa com o governador Carlos Brandão há vários meses, nem por mensagem, segundo ele. Nem depois da conversa com o Lula. Nada mudou no Palácio dos Leões, John. Que história é essa? Conta pra gente. Essa entrevista foi dada pelo vice-governador Felipe Camarão hoje ao Sistema Imparcial, lá ao nosso amigo Ricardo, ilustre caxiense, Raimundo Borges, né? E ele fala sobre isso, sobre essa questão de relação com o governador Carlos Brandão. E com relação a qualquer rompimento de acordo, nunca houve rompimento de minha parte. Quem me conhece, você me conhece desde jovem, desde que eu nadava e era da seleção maranhense de natação, você conhece minha família, sempre fui de paz, sempre fui de conversa, de diálogo, nunca houve rompimento nenhum de minha parte, zero. Aliás, Borges, eu faço questão... Vocês nunca conversaram sobre isso? Nunca. Você e o governador? Não, nunca conversamos. O Brandão não fala comigo há meses, nem por mensagem, nem nada, ele simplesmente se afastou de mim. Quando ele viaja para o exterior, aí ele deixa o governo na sua mão e diz o quê? Não fala comigo, não falou comigo das últimas 2 vezes. Manda recado pela secretária-chefe de gabinete, certo? Então, assim, não conversa. E da minha parte, eu nunca agi contra o governo, sempre fui muito leal, muito correto. Pois é. Aí a fala do Camarão, isso aí que o Felipe fala, todo mundo já sabe, é de conhecimento público. A relação dele com o governador Carlos Brandão, praticamente zero, nenhuma. E ele confirma isso agora. Isso já vem de algum tempo, realmente. Quando a gente notava que o governador, quando ele saía ali e deixava o vice, ele sempre deixava uma mensagem, né, no Twitter, no Instagram. Chegou até a falar uma vez de casca de bala, né? Sim. Estou indo viajar para o exterior, mas estou deixando meu casca de bala no governo, né? E depois, meu amigo, que a relação azedou, o governador nem citava, né? Mas o Felipe Camarão e vice-versa, não é? E a gente sabe, portanto, que hoje eles nem conversam, haja vista o que a gente viu lá na cidade de Imperatriz, por exemplo, e aquele evento, eu não lembro onde foi, Ricardo, em que o próprio Felipe não cumprimentou o Brandão. Foi aqui em São Luís. Foi aqui em São Luís. Foi. E depois o Brandão também participou do evento, não cumprimentou o Camarão. Não sei se viu ou não viu o Camarão. Foi aquela Imperatriz, né? Imperatriz, exatamente. Então ali já dá para se perceber que a relação deles é nula, zero, não tem diálogo nenhum. Olavo e Ricardo, o que denota que o próprio Camarão disse nessa entrevista aí também, aproveitando o gancho, ele disse que ele não renuncia de jeito nenhum, reafirmou isso, né? O Camarão disse que não renuncia de jeito nenhum, que ele pode concorrer a qualquer cargo, mas não precisa renunciar, e falou também de que conversa com todo mundo, né? Ele disse que conversa com todo mundo, sem tipo de problema, mas deu a entender que ele não sai do cargo de vice-governador e que só disputaria o cargo de governador. Tá aí. Agora, a gente analisando, até acompanhando esses últimos fatos, esses últimos acontecimentos e vendo também a resposta do outro lado, o próprio governador, Ricardo, já havia falado que o problema era a turma
dinista, digamos assim, porque estaria inviabilizando, judicializando tudo. Não seria, enfim, necessariamente o vice-governador Felipe Camarão, mas o conjunto da obra. Olavo, o deputado Adelmo Soares botou o guiso no gato, né, nessa questão. Ele disse que o fomentador era o Otelino, que o deputado Otelino é quem fomenta a discórdia, mas que o deputado Otelino tem uma estrutura própria, que tem vida política garantida até 2030 com o mandato da esposa, a senadora Ana Paula e tal. Mas é fato, né, que essa situação ela é ruim para o grupo todo. É um grupo que eu venho falando isso aqui no Tá Na Hora e tenho falado também lá no Expediente Final da Difusora News, que é um grupo de nomes muito qualificados, mas que vai passar por um deserto aí, essa próxima eleição, em se confirmando a parte, né, se não tiver uma recomposição e em se confirmando a turma sair só, se não tiver aí um nome com peso suficiente, né, para dar substância ao palanque, as reeleições, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, elas ficarão bem difíceis. E aí, Olavo, em relação à questão do Lula, não é? Perguntaram se o Camarão, nessa entrevista, ele sabia de alguma coisa dessa conversa do Lula com o Brandão. Ele disse que não sabia de nada, realmente, não é? Que se o Lula não falou e se o Brandão não falou, quem era ele, né? Para falar dessa conversa aí entre eles dois, mas ele disse que espera aí, falou do PT, que o PT nunca teve um governador do Maranhão, que o PT pode ter uma candidatura majoritária. Mas onde a gente ressaltava, no programa, né, Ricardo? Do GTE, né, que é o Grupo de Tático Eleitoral, que foi montado pelo PT, que tem o José Guimarães, deputado federal pelo Ceará, e que a estratégia deles é, nos 9 estados do Nordeste, ter candidato a senador pelo PT, pelo menos um candidato a senador pelo PT, e o outro candidato a senador de um partido aliado, e ter deputados federais também, eleger uma boa bancada de deputados federais, não é? Aí o Ricardo, você lembra ontem, Olavo, que a gente falava, tudo bem, o PT pode ter um candidato a senador aqui no Maranhão. Aí o Ricardo colocou a pimenta, né? E se o Márcio Jair fosse o outro candidato a senador, não foi? Tu lembra disso, Olavo e Ricardo, ontem, no programa? Se o Márcio Jair fosse candidato a senador, não é? As possibilidades de composição, de discussão. A gente não sabe como é que o Lula vai tratar desse assunto. O Lula quer o Brandão candidato a senador, mas o Brandão disse que fica até o final do governo, mas que aceita aí discutir, né, outras possibilidades. O Lula quer a unidade no Maranhão, quer unir todo o grupo, mas hoje está bem difícil e vamos ver se dá para encaixar pelo menos a vaga de senador, né? Compor o grupo com a participação da vaga de senador e também na vaga de vice. Tem uma palavra que define bem esse momento, né? Maturidade. Tem que ter maturidade de ambos os lados, né? Sim. Tem que ter maturidade do lado do governador, né? Ter a humildade de dizer, não, vamos recompor aqui, eu vou ficar até o final, é uma prerrogativa, é um direito dele, ele já está decidido, eu tenho o meu pré-candidato, mas vamos abrir aqui a chapa majoritária, vamos compor. E a turma do outro lado também precisa ter maturidade para compreender o momento difícil que vai ser essa próxima eleição, notadamente a eleição presidencial. Não pensem que vai ser uma reeleição, um passeio do Lula, que não vai não. Pelo cenário de hoje, o que a gente vê é uma eleição muito disputada. E também, Ricardo, o que você já tinha até falado aqui, não era que o presidente Lula ia se reunir com o governador Carlos Brandão e ia dizer, o candidato vai ser esse, e o governador ia dizer amém, até porque o governador tem a autonomia dele, ele não iria jamais, pelo menos pelo histórico que a gente já comentou aqui, o que se vê é que o presidente Lula não ia impor nada. Né? Não ia chegar nesse cenário e nesse ponto de dizer que ele ia impor, tem que ser do PT, pronto, acabou, e é meio... Mas eu ainda penso, viu, Olavo, eu ainda vejo que o próximo encontro do presidente Lula é com a turma aí do Diniz, né? Que ele agora vai chamar a rapaziada, pessoal, eu conversei com o governador, nós tratamos assim e assado, acho que ainda dá para compor, mas nesses termos aí vai colocar termos para ver se a turma concorda, se abraça essas sugestões que virão.
Quem está participando com a gente é o Souza Fábio de Souza. Rapaz, é porque eu tô lendo aqui no nome dele. É Mate Souza o homem, Fábio. mas não mude o nome. Tá aí. Fábio Oliveira botou aqui em outra conversa. Ele disse que o que está acontecendo é um verdadeiro rompimento entre o vice-governador Carlos Brandão e o vice-governador e o governador Carlos Brandão. É isso mesmo. Quem também está com a gente dando boa noite, Olavo, está acompanhando a COP30 sobre desmatamento. Imagino que o Maranhão já está tudo desmatado, a questão que precisa ser realmente revista, ele é de Caxias. Coelho Neto, de Caxias, aqui no nosso Maranhão, de Caxias a Coelho Neto, já está tudo desmatado. Não tem mais mata, eu concordo com ele, não tem mata. Situação bem difícil. E o pessoal também até Olavo, você olha o horizonte aqui, você vê a linha do horizonte, porque não tem mata, não tem. Quem vai de Caxias para o litoral do Piauí, se for por Coelho Neto, é um baque. Quem nunca foi ainda vai ficar assustado. Tá aí, é o comentário do Clécio Fernando Soares. Muito obrigado, Clécio, pela sua participação aqui com a gente. Quem também está dando boa noite... Tá aí, comentando Marcone Garcês. Pronto, Marcone, valeu, brigadão pela participação. Beijo em todos. Quem tá comentando aqui, deixa eu ver. Andréa. Povo, rapaz. Andréa do Jardim. Eles estão mandando só alô e beijo. E flores. Beijo, tem coisa melhor do que alô, beijo e flores. É a Andréa do Jardim São Cristóvão. Olha, sem mentira nenhuma, eu não vou mostrar aqui, eu não vou mostrar o número dela. Beijo em todos. Pronto. Obrigado, Andréa. Beijo pra você também, minha amiga. Valeu. John, o vereador que foi acusado de usar inteligência artificial falou sobre o assunto hoje na tribuna, na Câmara de São Luís. A gente vai conferir agora o trecho. O uso de inteligência artificial, ele deve ser utilizado para benefício de todas as classes na nossa cidade, na nossa sociedade, para garantir, de fato, uma ação mais contundente, mais clara, mas não é verdade quando se faz uma associação do meu mandato à inteligência artificial, porque de fato o meu mandato ele perpassa pela minha cabeça, pela cabeça dos meus assessores, das minhas lideranças, que vêm buscar em mim requerimentos, indicações que são propostas, projetos de lei que são discutidos com a sociedade amplamente, antes de serem apresentados, e a partir do momento que a gente apresenta um projeto de lei aqui nessa casa, a gente tem muita responsabilidade com o que a gente está apresentando e a gente tem consciência de tudo que está sendo apresentado naquele texto. Pois é, John, nesse mundo moderno hoje em dia a gente pode usar a inteligência artificial, só que a gente precisa de um filtro, né? De fato, Olavo, precisa de um filtro. Daqui uns dias vai ter o vereador que vai ser, daqui uns tempos, do jeito que está se organizando. As políticos, não vai ter mais nem político, vai ser inteligência artificial, Vai eleger uma inteligência artificial, um político. Porque o que acontece? Ele foi alvo de crítica, porque ele estava ali lendo o discurso, teria utilizado inteligência artificial. Mas assim, o vereador em questão é o vereador Kleber Verde Filho. Ele é filho do deputado federal Kleber Verde. É o primeiro mandato dele, menino novo, está começando agora. Ele sempre atuou ao lado do pai ali nos bastidores. Mas é a primeira experiência dele como político de mandato. Tem gente, Olavo e Ricardo, que já entra no mandato, consegue se adaptar melhor. Tem outros que não, que realmente precisam de ajuda, não é? Antigamente a gente via vários políticos, inclusive do Maranhão, que se utilizavam de discursos prontos. A assessoria preparava os discursos prontos e lá eles iam e liam, não é? Agora estão... No caso aí, talvez dispensando até os assessores, estão utilizando a inteligência artificial para fazer os próprios discursos. O vereador em questão, o Kleber Verde Filho, ele ainda é novato, neófito ali na Câmara Municipal. Claro que ele precisa, a gente vê pelo falar dele, ele ainda precisa melhorar um pouco mais na fala, no discurso, mas isso é com o tempo. Não é? Ele precisa de um fono, ajuda de um fono, uma pessoa que pode ajudar ele na oratória. Mas mais importante do que isso é o conteúdo e os projetos. Se fala bem, se fala ruim, o político precisa ser um político honesto, comprometido com o eleitorado dele, que apresente boas propostas. E os demais, a questão de fala, ele vai ali
né, melhorando com o decorrer do tempo. Mas a gente precisa realmente, de projetos de inteligência artificial. Precisa de projetos concretos que ajudem, que melhorem a situação, né, da população de São Luís e que ele possa aí não encarar como críticas destrutivas, mas com críticas construtivas em relação ao seu próprio mandato. Aqui no site da Câmara está dizendo que o Kleber Verde Filho tem 24 anos, é aqui de São Luís e é acadêmico de Direito, né? Tá aqui, ó. 25, já fez então, né? Porque o site da... 25 anos está dizendo aqui que ele tem, disse na tribuna, mas aqui no site da Câmara ainda 24 anos, está precisando de atualização no site da Câmara de São Luís. Às vezes também precisa gostei de tempo, né? da fala dele aí. Uhum. O pai dele é um grande tribuno, né? Fala bem demais. Um eloquente e tal. É porque essa coisa da inteligência artificial, ela está em todo canto, gente. Sim. Não tem jeito. Eu vou revelar aqui para vocês, eu fazia 5, 6 petições por semana para colegas advogados de outros estados que não é porque eles não soubessem. Às vezes o cara não tem tempo de fazer. Com esse negócio de inteligência artificial, hoje eu faço 2 por semana. E assim, tá voltando agora, porque passou um tempo que não fazia era nada. Porque teve um tribunal aí, salvo engano meu, de Santa Catarina, que condenou um advogado lá porque usou indevidamente dados errados. Aquilo que você falava, Olavo. Você pode usar a inteligência artificial, isso não é antiético. Agora você tem que ter cuidado com os dados que aparecem lá. No caso das petições, os colegas advogados sabem disso. Há algumas jurisprudências, a inteligência inventa por conta dela. Mas ela está em todo lugar, inclusive na China, desde 2023. É bom a gente tomar cuidado aqui. Se a gente fizer muita raiva para Adalberto, ele tira a gente e bota o artificial. Exatamente. Desde 2023 tem uma apresentadora lá chamada Ren Xiaorong. Ah, meu amigo, a mulher faz sucesso desde 2023 apresentando o jornal lá na China, veja bem. Aqui do Brasil tem uma apresentadora que eles fizeram aí virtual, que ela está fazendo o maior sucesso, tem não sei quantos milhões de seguidores. Ela é virtual, ela apresenta até de maiô, sei lá o que é, e tá viralizando aí nas redes, ou seja, o pessoal está fazendo de tudo nessa inteligência artificial, inclusive apresentadores. Agora tem uma coisa que a inteligência artificial não vai fazer, que é a questão das emendas, né? Isso aí, meu irmão, emenda com o próprio político mesmo. Exatamente. Nada de inteligência artificial. Não. A conta que ela cai é real. Exatamente. Tá aí, ó. Fazer o uso sempre com moderação. Agora, é preguiça de quem usa a inteligência artificial e não vai revisar o texto, não faz aquela revisão, já sai colocando aí, né? Tem que usar com sabedoria todos esses recursos modernos. Não é não, Ricardo? É isso. É isso sim, tem que tomar cuidado, né? E assim, o meu medo é no futuro, porque a inteligência artificial ela não cria conceitos novos, né? Ela cria a partir do que já existe. Sim. Aí a tendência é essa garotada nova aí não pesquisar, se limitar ao que já está na inteligência artificial, né? E cada vez mais ela se abastecendo de informações que a gente mesmo dá. Que a gente dá, que né? já tem. E aí daqui a pouco, quem sabe esse monstro já está formado aí para fazer muitas outras coisas que a gente nem imagina no futuro. Vamos deixar então para esse futuro? Vamos para agora? Não, aqui na bancada não tem inteligência artificial, é inteligência real. 3 caras inteligentes aqui, ó. Pronto. Isso é Marçal falando aqui no ponto. Ricardo, eu continuo contigo porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi designado para ser o relator de um habeas corpus que pede a libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Podemos ter alguma surpresa nessa decisão? Olá, surpresa eu não sei, mas eu tenho uma convicção de que será uma decisão muito bem fundamentada. O Flávio sabe que o Brasil todo, o mundo está de olho nessa decisão dele, né? O Flávio é um grande jurista, um profundo conhecedor. As críticas que eu tenho feito aqui ao ministro do Supremo Tribunal, Flávio Dino, não dizem respeito ao conteúdo, à competência dele. A minha ressalva é quando ele não se dá por impedido em ações que dizem respeito à política do Maranhão. Só isso. E que até um dia desse ele estava realmente pontuando muito fortemente, né? Exato. E está sendo cogitado para ir para Papudinha, né? Nem Papuda, agora é Papudinha. Flávio ou Bolsonaro? O Bolsonaro, né? Rapaz! É um batalhão na Papuda. É um batalhão. Eita, meu Deus! Ó, o tempo acabando. Beijo grande, fica com Deus. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta amanhã a partir das 6h30. Tchau, tchau. Fica com Deus.